Alô, galera, siga Rapidola, professor Orlando Carlos de Geografia, ao seu dispor para mais uma videoaula. E hoje o nosso tema é sobre geopolítica. Vem para cima, vem comigo! E hoje nós vamos falar da Guerra Fria, a velha ordem mundial. E nós vamos trabalhar um tema que com certeza você pode ver no seu vestibular, no seu Enem. Antes de mais nada, é preciso a gente definir o que foi a Guerra Fria. E aí a Guerra Fria foi um fenômeno político, militar, ideológico, né? Uma disputa, na verdade, entre Estados Unidos liderando o bloco capitalista e União Soviética liderando o bloco socialista. Então essa é uma das definições sobre a Guerra Fria. Mas eu queria também chamar uma atenção para você que está assistindo a gente, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece aí de apertar o sino, de ativar aí o seu registro no nosso canal. Isso é muito importante para você continuar recebendo as videoaulas. Então você já sabe que a Guerra Fria foi esse fenômeno, essa disputa político-militar ideológica entre Estados Unidos liderando o bloco capitalista e União Soviética liderando o bloco socialista, né? Essas duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial vão disputar zonas de influência no mundo do chamado pós-guerra, né? Para muitos autores, a Guerra Fria ela vai de 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, e vai até 1991, quando termina a União Soviética, né? Não tem uma definição, um período maior que esse. Alguns autores falam que começa em 47, com a doutrina Truman, outros falam que termina em 89, com a queda do Muro de Berlim, mas ninguém vai antes de 45 ou depois de 91. E aí a gente vai destacar aqui, acompanha comigo aqui no quadro, que essa Guerra Fria ela é marcada pela divisão leste-oeste. Então o mundo ele vai estar dividido, né? O mundo vai estar dividido, de um lado o socialismo, do outro o capitalismo, né? Do outro a União Soviética liderando o bloco socialista, do outro os Estados Unidos liderando o bloco capitalista. Então essa Guerra Fria ela vai ser marcada por um mundo bipolar. Não esqueça isso, o que é mundo bipolar? É um mundo dividido por dois interesses, por duas superpotências que vão fazer um jogo de xadrez. Se você acompanhar o mapa mundi, você vai perceber aqui os Estados Unidos sendo aí o rei do xadrez capitalista. E do lado leste do mundo, você vai ter a União Soviética sendo aí o rei do socialismo, digamos assim. E você vai ter algumas peças menores, né? Digamos aí, as rainhas. Do lado soviético, por exemplo, a China, né? Que vai se destacar como uma potência aí do socialismo no mundo. Do lado capitalista, você pode destacar a própria Europa Ocidental, liderada aí mais tarde pela Alemanha Ocidental, ou mesmo o Japão aí como uma outra área satélite. A Guerra Fria, ela vai ser marcada pelas alianças, né? E aí destacando três tipos de aliança. Acompanha comigo aqui. Alianças econômicas, destacando aí alguns planos de ajuda econômica. Ajuda entre aspas, porque por trás dessa ajuda estavam essas regiões estarem sob a influência desses modelos, desses sistemas políticos e econômicos. No caso aí, o capitalismo ou o socialismo. E aí destacando três grandes alianças, destacando aí, por exemplo, o Plano Marshall, né? O Plano Marshall foi uma aliança econômica envolvendo os países capitalistas influenciados pelos Estados Unidos na Europa Ocidental. Você não pode esquecer que a Europa vai estar dividida pela famosa cortina de ferro. O que é isso? Foi uma expressão usada pelo ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill, né? Que no discurso logo após aí, o fim da Segunda Guerra, já no final aí, do desenrolar dessa trama que vai ser o mundo da Segunda Guerra Mundial, ele vai afirmar que vai se erguer aí uma cortina de ferro, uma expressão simbólica, né? Dos limites entre a Europa Oriental, socialista, influenciada pela União Soviética, da Europa Ocidental, capitalista, influenciado pelos Estados Unidos. Você vai ter também outras alianças econômicas, por exemplo, o Plano Colombo, um plano de ajuda para os países da Ásia do Sul, né? E aí, os países capitalistas, né, liderados aí pelos Estados Unidos, vão criar uma outra expressão, que vai ser o chamado cinturão
sanitário, né? Os capitalistas buscavam aí com o Plano Colombo impedir o avanço do socialismo para a Ásia do Sul. Então, o Plano Colombo foi um plano de ajuda, sempre entre aspas, por trás tem os interesses norte-americanos, né? De exercer influência, mercado consumidor, entre outros fatores, adotar o sistema capitalista. E esse Plano Colombo, né, vai ser gerado para influenciar os países da Ásia do Sul. Do lado socialista, você vai ter o Comecon. O que é o Comecon? O Comecon é a expressão é um plano de ajuda econômica mútua dos países socialistas, né? O Comecon já é voltado para os países socialistas, né, que estão sob a influência da União Soviética. A ideia é emprestar, né, empréstimos condicionados em troca de você aderir à influência do socialismo e impedir também que o outro lado fizesse a mesma coisa. Então aí você vai ter esse jogo de xadrez, esse avanço de um lado, retrocesso do outro. E outras alianças vão surgir além da econômica. Por exemplo, aqui as alianças militares, né? Do lado capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, você vai ter a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Do lado do socialismo, da União Soviética, você vai ter o famoso Pacto de Varsóvia. Essas alianças militares vão estar à disposição de qualquer ameaça de um dos lados, inclusive aí com a possibilidade de existir um conflito. Conflito esse que não vai ser direto, por isso a expressão Guerra Fria, uma guerra que não esquentou entre as superpotências, mas nós vamos falar aqui que, apesar de não ter ocorrido uma guerra, uma terceira guerra mundial, que seria ameaçador, as guerras ocorreram do ponto de vista regional, como a Guerra do Vietnã, como aí a crise dos mísseis cubanos, as revoluções mundo afora, como a Revolução Chinesa de 49, a Revolução Cubana de 59. Então, a Guerra Fria não foi uma guerra direta entre as superpotências, mas o terceiro mundo vai virar palco da disputa, né? Guerras, revoluções, levante, né? O mundo vai viver um período de tensão que até 1962 era conhecido como equilíbrio do terror, a ameaça de uma guerra mundial. E a partir de 62, pós-crise dos mísseis cubanos, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, você vai ter um período da coexistência pacífica. Acompanhe aí agora as alianças políticas, né? Você pouco deve ter ouvido falar, por exemplo, da doutrina Brezhnev. Com certeza você já ouviu falar da doutrina Truman, do presidente norte-americano Harry Truman, que assume o poder nos Estados Unidos após a morte, né, de Franklin Delano Roosevelt. E é ele o responsável pelas bombas atômicas lá em Hiroshima e Nagasaki. Então você vai ter duas alianças políticas. A doutrina Truman, dos Estados Unidos, com o objetivo de conter a expansão do leste do socialismo, e a doutrina Brezhnev, do presidente russo Leonid Brezhnev, que buscava a mesma coisa, conter a expansão do capitalismo liderado pelos Estados Unidos. É por isso que você tem a expressão que a Guerra Fria era um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada sistema vai tentar ocupar, vai tentar derrubar uma peça do inimigo, do adversário. Então, não esqueça, Guerra Fria, alianças econômicos, Plano Marshall, Colombo, países capitalistas, Comecon, países socialistas, militares, OTAN, conter a expansão da segurança militar e Pacto de Varsóvia, conter a expansão aí do capitalismo. E as alianças políticas, né, buscando a influência política desses sistemas. De um lado aí você vai ter a doutrina Truman, conter a expansão do socialismo, e a doutrina Brezhnev, conter a expansão do capitalismo. O que mais a gente pode ver aqui dessa Guerra Fria? Como eu falei para vocês anteriormente, a Guerra Fria não se manifestou numa guerra mundial. Nas palavras aí de Albert Einstein, quando perguntaram para ele quais seriam as armas da Terceira Guerra Mundial, Einstein, né, que foi um dos pioneiros aí da física subatômica, né, que vai inspirar o projeto Manhattan de criação da bomba atômica dos Estados Unidos. Perguntaram para o Einstein assim: Einstein, quais seriam as armas da Terceira Guerra Mundial, já levando, né, para a pesquisa subatômica dele? Einstein falou: da terceira eu não sei, mas da quarta eu sei. E aí o repórter questionou, mas quais seriam? Pau e pedra, porque se ocorresse a Terceira Guerra com esse arsenal nuclear que as potências, as superpotências, Estados Unidos e União Soviética, estavam criando, com certeza não existiria aí muita coisa na superfície terrestre. Outro também, o
demógrafo, né, Raymond de Aron, tem uma expressão que diz assim, que a Guerra Fria era uma guerra improvável e uma paz impossível. Guerra improvável porque dificilmente ocorreria na medida em que as superpotências destruiriam o mundo. E paz impossível porque socialismo e capitalismo são como água e óleo, não se misturam. Um visa a exploração da classe trabalhadora e o outro visa, né, o bem-estar dessa classe trabalhadora. Então, essa Guerra Fria, apesar de não se materializar numa terceira guerra mundial, uma guerra direta entre as superpotências, ela vai se materializar aí em guerras regionais, como, por exemplo, aí, a Revolução Chinesa de 49, liderada por Mao Tse-tung, colocando a China sob a órbita, né, na gravitação aí do socialismo, como, por exemplo, também a Guerra das Coreias, né? A Coreia do Norte, né, vai invadir a Coreia do Sul, e aí Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, a Guerra do Vietnã também, e vários outros episódios aí, como a crise dos mísseis cubanos em 62. Então não houve uma guerra mundial, mas as guerras regionais dos países vão travar aí pela adoção do socialismo ou do capitalismo. Outros episódios também vão marcar essa Guerra Fria. Não esquece aí, corrida armamentista espacial, que vai gerar, por exemplo, uma nova revolução industrial. A revolução tecnocientífica, com o advento da informática, das telecomunicações, da biotecnologia, da indústria nuclear e aeroespacial. Então, essa corrida por armamento, que vai colocar em xeque a segurança do planeta e a conquista do espaço. Aí os russos foram o primeiro a chegar na órbita da Terra, e o russo Yuri Gagarin vai se imortalizar com a sua frase, a Terra é azul. E os americanos também não vão ficar para trás. Aí Neil Armstrong, Phil Collins, Edwin Aldrin vão chegar no módulo lunar da Apollo 11 e vão descer em superfície lunar. E a frase que tornaria-o imortal: um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Os Estados Unidos fincaria aí a bandeira americana em solo lunar. Então esses são alguns episódios da Guerra Fria. E a Guerra Fria que vai terminar basicamente a partir dos anos 70. Não esqueça aí, a Guerra Fria ela começa a definhar a partir dos anos 70 com a crise do socialismo, né? Os soviéticos não vão conseguir acompanhar a modernização americana. E aí, final dos anos 70, chega a presidência norte-americana um ator de Hollywood, Ronald Reagan, e que vai fazer um grande, né, avanço no setor bélico americano, triplicando o investimento militar e forçando a União Soviética a fazer a mesma coisa, né? Aquela corrida armamentista que nós falamos ainda há pouco. E a União Soviética não vai conseguir acompanhar. Para piorar, uma crise econômica se instala no país e uma política também, e mesmo com a ascensão de Mikhail Gorbachev no poder em 85, ele não vai conseguir salvar a União Soviética. E uma série de fatos no final dos anos 80 vão acontecer para marcar o final da Guerra Fria. 1989, queda do Muro de Berlim, um símbolo da divisão ideológica do mundo, vem ao chão e as Alemanhas no ano seguinte vão se unificar. Em 1991, a União Soviética deixa de existir e dá origem a 15 novos países independentes. Então a Guerra Fria ela vai se desfazendo nesses três fatos aí que vão marcar. Então, meu querido, essa foi a nossa videoaula sobre a velha ordem, sobre a Guerra Fria. Mais uma vez, não esqueça de se ativar no nosso canal. Aperte o sino para receber novas videoaulas. E não esqueça que a Guerra Fria foi uma disputa político-militar ideológica entre Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e União Soviética, liderando o bloco socialista. Que a Guerra Fria ela surge a partir do pós-guerra e vai até 1991, com o fim da União Soviética, e marcada por vários episódios que nós falamos aqui. Você pode voltar essa teleaula, pode pegar aí e retroceder e assistir de novo, anotar, para saber mais de novo da corrida armamentista, espacial, das alianças militares. E não esquece de dar o like, não esquece de fazer as perguntas, não esquece de compartilhar, porque isso é feito para você realizar o seu sonho. Então, se liga, rapidola!